de 17 de maio de 1990. A OMS, Organização Mundial da Saúde, decidiu excluir de seus manuais, que trata de doenças mentais, transtornos mentais, o homossexualismo, que denota sim a ideia de doença, que denota sim a ideia de algo que se tenha cura. A partir desse momento, o homossexualismo, a princípio, deixou de existir. O que na verdade foi trocado foi apenas o termo homossexualidade. A partir desse momento, então, a questão de gênero, a questão de orientação sexual deixou de ser uma doença. Hoje, ser homossexual, ser gay, não é mais doença. Então vamos conversar um pouquinho, de maneira breve, de maneira rápida e bem direta, sobre o que significa esses 31 anos dessa questão. 31 anos de reconhecimento, então, da orientação sexual como um fator normal, um fator comum. Tá certo? Vamos bater um papo, então, qual foi a evolução, como vem acontecendo, de maneira rápida, de maneira bem direta. Não quero me alongar muito. Então, logo após a vinheta, nós retornamos, então, com esse tema. Bom, pessoal, vamos lá, então. Quero fazer um vídeo curto hoje, mas um assunto bastante pertinente e bastante importante para todos nós. Falar da homossexualidade, falar da orientação sexual sempre foi um tabu muito grande. Acreditem que hoje, apesar de toda essa evolução cultural, de toda essa evolução, até diria conceitual, né, sobre o que é ou o que não é homossexualidade, o que é ou o que não é doença, o que é normal, o que é comum, o que acontece, o que é nato dos seres humanos, dos seres animais, dos animais, não, na verdade. Que, afinal de contas, a homossexualidade também é encontrada na natureza. Então, não é uma aberração, não é um castigo divino, não é uma afronta a Deus, não é nada disso. É apenas a pessoa sendo o que ela é, buscando aquilo que ela quer, não fazendo mal a ninguém, não prejudicando ninguém em ser o que ela é, sendo o que ela é de fato. Não agride nem aos outros, não agride a ela. Apesar de toda essa conscientização que vem acontecendo nos últimos 31 anos, ainda existem muitos países no mundo que a homossexualidade é criminalizada. Ou seja, as pessoas homossexuais, as pessoas com orientação sexual diferente do normal, elas são criminalizadas. Alguns países, inclusive, elas são condenadas à pena de morte. Pois é. Então, ser gay em um país, eu não vou citar qual agora, não vem ao caso, mas ser gay em alguns determinados países é a mesma coisa que se oferecer para morrer. Então o que acontece? Nesses países não tem nenhum gay. Não, não é bem isso. Existem sim, só que eles estão escondidos, preservando a própria vida. Muitos homens gays, muitas mulheres gays, vou colocar assim, lésbicas como chamam, muitos homossexuais, eles são casados, estão em um casamento, estão em uma relação hétero para a preservação da própria vida. Deixando com isso, então, toda uma comunidade, toda uma sociedade, todo um país muito feliz, porque no meu país não tem gays, em compensação se matando. Em compensação não respeitando a sua essência. Não se respeitando diante de seus desejos, diante de sua forma de ser, como é. Eu vejo como o principal sofrimento
nessa situação, principal violência nesse caso é contra a própria pessoa. Mas tá. Eu citei alguma coisa agora de religião, religiosidade e tudo mais, mas eu não quero entrar nesse campo, tá? Apesar de ser um campo de estudo vastíssimo, extremamente interessante, mas eu não vou entrar nesse campo. Eu respeito a religião, eu respeito as crenças de todo mundo. Eu não tenho, enquanto psicólogo, eu sou ciência pura, não pode ter. Na minha vida pessoal eu faço o que eu quero. Enquanto psicólogo, não. Respeito todos os credos, todas as religiões, todos os sincretismos, tudo, mas eu não tenho. Eu sou ciência, eu sou a psicologia, tá certo? Mas o que dizem? Que um tempo atrás, muito tempo atrás, era considerado pecado a sodomia. O que é sodomia? Sodomia é um ato sexual onde há a penetração anal. Podendo esta ser feita entre dois homens, podendo esta ser feita entre um homem e uma mulher, e também podendo ser feito entre duas mulheres. Porém, a punição, a fiscalização, me veio uma coisa na cabeça agora, a fiscalização do ânus alheio ficava mais rigorosa entre homens, porque a princípio a mulher não teria um pênis para praticar a sodomia. Bobinhos, né? Enfim, pratica-se o que quiser, como quiser. E não há o fato da ausência disso ou daquilo que não vá, caso queiram, logicamente, fazer alguma coisa nesse sentido. Então era colocado como pecado. E no Brasil, até 1830, se não me falha a memória, era crime ser homossexual, era crime praticar o pecado da sodomia, e em muitas regiões eram condenados à morte, sim. Isso ainda com uma ideia que vinha da Europa, então totalmente o período colonial, imperial aqui no Brasil que reinava, que comandava. Então essa mentalidade extremamente atrasada, ao meu ponto de vista, ao meu ver, permanecia e reinava aqui no Brasil. Até que começou-se então a muitas coisas mudarem. Só que mudou. O que eu acho engraçado é que mudou, mas ainda tem pessoas hoje no ano 2021 com a cabeça, com a mentalidade, com a visão curta, estreita, lá de 1830, lá do século 17, século 18, né? Começo do século 19. Então, assim, a pessoa homossexual, vamos pensar. O que ela faz de mal para a sociedade? Eu não estou pensando nos criminosos. Criminoso, independente da orientação sexual. Uma outra coisa que é bom deixar bem claro. Não é opção, não é escolha, é orientação, tá, gente? A escolha dele é ser gay. Quer dizer, a pessoa acorda cedo e vou ser gay. Não, isso é uma questão muito mais íntima, muito mais própria, que não se define numa escolha, numa opção. Opto hoje em ser homossexual. Não, isso não existe. A pessoa é porque é. É muito mais profundo. Não vou entrar em detalhes, mas é muito mais profundo que um simples querer, um simples desejar. É algo mais profundo. Então, a partir do momento em que nós tentamos normatizar algumas coisas na nossa sociedade, nós temos que identificar, temos que encontrar o certo e o errado. Então, sendo diferente de mim, é errado. Sendo igual a mim, é certo. E nós somos filhos, nós somos oriundos, então, de uma mentalidade extremamente machista, em que homem não pode gostar de homem e que mulher não pode gostar de mulher. De acordo com o que alguém diz que está escrito num certo livro, homem tem que gostar de mulher, mulher tem que gostar de homem. Inclusive, até hoje, até nos dias atuais, coloca-se como família papai, mamãe, filhinhos. Família não é isso. Eu tenho um vídeo que fala bastante sobre essa questão de família. E eu vou deixar o card aqui em cima, caso queiram ver, fica o convite então para vocês. Sobre estrutura, sobre o que é família, na
mentalidade mais atual, vamos dizer assim. Opa, tá balançando tudo aqui hoje, desculpa. Então, aí dizem, gays não podem constituir uma família. Por quê? Por que não pode? Casal homossexual, casal gay não vai poder criar muito, bem uma criança, porque, imagina, vai ser tudo gay. Vamos pegar por esse ponto, então, por esse pequeno detalhe. A grande maioria dos pais de pessoas com orientação sexual homossexual são filhos de héteros. E aí, como fica? Se fosse acreditar nessa questão, não seriam todos, o mundo todo, heterossexual? Da mesma forma que eu conheço filhos de casais homoafetivos que são héteros. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Não é porque você tem um pai, uma mãe homossexual que você obrigatoriamente vai ser homossexual. Homossexualidade não é transmissível no ar. Não é transmissível no toque. A pessoa é. Então vamos parar com isso também. Nessa questão da ideia de comemorar então a criminalização da homofobia, vamos parar com isso então e vamos começar a mudar alguns conceitos próprios. Como eu posso dizer assim então? Certa vez eu entrei em discussão nesse ponto de família com uma pessoa querida. Gente, eu tenho experiência em trabalhar com instituição de acolhimento de crianças e adolescentes. E as instituições estão cheias de crianças de pais héteros que não tiveram condições de criá-los. Negligenciaram a criação e a sobrevivência, o existir dessas crianças. Se estão lá é porque tem algum motivo. E eu posso dizer que 100% das crianças com quem eu tive contato, a família eram heterossexuais. Tá certo? E em muitos casos eu vi também casais homoafetivos, casais homossexuais, adotando essas crianças, fazendo o que o casal hétero, a pessoa hétero não conseguiu de maneira brilhante. Dando uma boa educação, dando uma boa sobrevivência, dando boas condições de vida. Quando eu falo boas condições de vida, não estou me referindo à questão financeira. Estou me referindo a ter uma casa, a ter estrutura emocional para orientar essa criança no seu desenvolvimento social, no seu desenvolvimento emocional, no seu desenvolvimento psíquico, por que não dizer assim também. Então, acredito que esteja na hora de pararmos com isso. Vamos tentar olhar as pessoas como pessoas e não com um rótulo. Esse é hétero, esse é homo. Conheço muito hétero que não vale o que come, uma expressão utilizada aqui na região. E conheço pessoas homossexuais que são pessoas incríveis, são pessoas fantásticas. Caráter não se define pela orientação sexual. Vamos deixar isso bem claro, tá certo? Não é porque uma criança convive com alguém com uma orientação sexual homo que ela obrigatoriamente vai ser homo. Ela vai ser o que ela quiser ser. O Brasil é um dos países que mais mata, que mais agride homossexuais do mundo. Tá certo? Em 2019, morria-se um homossexual por vias de violência, tá? Motivos de violência, 1 a cada 26 horas no Brasil. É muita coisa. E sem falar nas agressões que não chegavam à morte, que são, assim, é um número assustador. A partir de 2019, esse número começou a diminuir. Ah, Alex, então, que legal, a nova política, então, anti-gay está funcionando. Não. Não está. Nós estamos vivendo sob uma bandeira totalmente machista, pensando na questão governamental. Que na campanha para presidente sempre falava que deixava muito claro a sua ideia com relação ao homossexual. Então isso fez com que os homossexuais não sejam mais homossexuais. Não. Não é isso.
Apenas que as pessoas que têm essa orientação passaram a ter muito mais cuidado, passaram a se privar de, por exemplo, irem com seus pares em um shopping, em um restaurante e expressar o seu carinho, o seu amor pelo outro em público. As pessoas estão começando, a partir de 2019, a se castrarem de determinados comportamentos até então entre os héteros, normais, bonitos até, que é a expressão de carinho, a expressão e manifestação de amor, não podendo mais fazer isso. Porque corre o risco de vida se as pessoas fazem isso em público. Não dá mais. Vamos tomar cuidado, vamos pensar bem qual está sendo a nossa postura e qual está sendo o nosso pensamento, nossas atitudes frente a essa questão. Homossexual, heterossexual, seja lá o que for sexual, nada tem a ver conosco, desde que não se cometam crimes, tá certo? Não estou falando no campo da criminologia, do crime, do estupro, por exemplo, não estou falando disso. Não estou falando dos agressores infantis, crianças, adolescentes, não estou falando desses. Eu estou falando das pessoas que têm a sua orientação e vivem a sua orientação de acordo com que rege as leis vigentes no nosso país atualmente, nos países aí pelo mundo atualmente. É disso que estou falando. Não vamos confundir. Ainda hoje eu vou fazer um outro vídeo sobre a data do dia 18 de maio, que é o combate contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu vou falar sobre isso também. Apesar que eu tenho uma playlist inteira também, vou deixar aqui em cima, uma playlist inteira falando sobre isso. Então vamos conversar um pouquinho mais no campo da reflexão. Tá legal? Voltando à questão, vamos nos atentar então aos nossos comentários machistas e preconceituosos. Vamos não prestar atenção nas nossas condutas, muitas vezes machistas e preconceituosas também. Sim, nós fomos criados sob a luz do machismo, tá certo? Bobeira, não existe isso. O que existe tem que ser humanismo, tá? É pensar mais humanamente, é ver as pessoas como pessoas e não como isso ou como aquilo. Tá legal? Mais uma vez, então, muito obrigado. Se gostaram, curtam, compartilhem e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Fiquem bem e até a próxima.